Oi, 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 galerinha, tudo bem? Vamos hoje para a nossa última parte da apostila 2 de ciências, certo? Então, vamos lá, peguem a apostila lá na página 166 de ciências, que a prof vai começar a explicar a nossa última partezinha da apostila, certo? A prof vai colocar a apostila aqui. Vamos lá. Está aqui. Página 166. A água transforma ambientes. Então, a gente tem visto, certo, que a importância da água para nós, para todos os seres vivos, na verdade, certo? A importância da mata ciliar, que são aqueles matos que ficam em volta dos rios, na beira do rio, certo? Aquela mata ciliar, ela é muito importante, certo? Ela dá o equilíbrio do ecossistema, ela não deixa terra, o solo, as pedrinhas caírem no mar, elas protegem, no rio, no lago, elas protegem a água, certo? Que isso tudo isso é importante para o nosso ecossistema, certo? Para o mundo, para a natureza poder fluir bem, certo? Então, olhe, a água, ela também transforma os ambientes. Então, olha só, saiba que esse ditado popular está correto e pode ser relacionado à erosão. Então, diz aqui: você já ouviu o ditado popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Você acha que isso é possível de acontecer? Da água bater tanto, tanto, tanto na pedra ou na rocha que ela fura? Então, vamos ver. Esse ditado, ele está correto, sim, mas ele está bem relacionado à erosão, certo? Vamos ver a imagem a seguir aqui, que mostra uma formação rochosa. Olha aqui, ó. O Arco do Cabo São Lucas, lá no México, é uma formação rochosa que foi esculpida pela ação das ondas do mar, conhecida como erosão marinha. Então, ó, a água do mar bateu tanto nessa rocha, as ondas, olha só, que formou ali um buraco, certo? Então, a água, ela também fura a rocha. De tanto ela ir batendo e batendo e batendo, ela vai desgastando as rochas. E ali formou um arco. Olha que lindo. Estudamos que a erosão é um processo de desgaste de solos e rochas e que com ela também ocorre o transporte das partículas para as regiões mais baixas. Claro, ela vai lá desgastando as pedrinhas da rocha. O que vai acontecer? Essas pedrinhas vão indo para o fundo do mar, que é a região mais baixa. Esse fenômeno é natural, ou seja, acontece sem a interferência humana. No entanto, à medida que os seres humanos vão causando mudanças na paisagem, a erosão pode ser maior. Então, eu vou pedir para vocês pegarem o marca-texto, certo? E marcarem todinha esta parte aqui, ó, que a prof está circulando. Vocês passem o marca-texto lá, certo? Porque isso aqui é muito importante. Marquem lá, certo? Então, claro, os humanos vão mexendo, eles vão desmatando as matas, eles vão queimando as árvores. O que vai acontecendo? O solo não vai ficando mais fértil e ele vai sendo causado erosão pelo desgaste, certo? Vimos que os principais agentes causadores de erosão são o vento, o calor e a água. A erosão causada pela água, ela pode ser dividida em erosão pluvial, causada pelas chuvas, erosão fluvial, causada pelos rios, erosão marinha, causada pelas ondas do mar, e a erosão glacial, que é causada pelas geleiras. Vou pedir para vocês também marcarem aqui com o marca-texto.
todos os tipos de erosões que são causadas por água. As geleiras, né, que são os icebergs, os gelos, elas também são água, só que são no estado sólido, que depois vira no líquido, certo? Quando derretida, vira no líquido. Então, vamos lá. Erosão pluvial. A erosão pluvial é causada pelas águas das chuvas. Geralmente, ocorre de maneira bem devagar, mas pode ser rápida ao encontrar um solo desprotegido, ou seja, sem vegetação. Então, quando o solo não tem vegetação, é causada a erosão muito mais rápido. Quando há vegetação no solo, o primeiro impacto das gotas de chuva é sobre a vegetação, certo? Demora para chegar no solo. Em seguida, lentamente, as gotas da chuva vão escorrendo até chegarem no solo. E então a água se infiltra, ela entra na terra. As raízes das plantas ajudam a segurar as partículas que formam o solo, impedindo que a água arraste a camada superficial que o forma. Então, claro, a água vai cair no solo, quem é que vai puxar aquela água? As raízes das árvores, as raízes das vegetações, certo? Então, o solo não vai ficar alagado, porque tem vegetação. Certo? Então tá aqui, ó. A vegetação protege o solo do impacto direto da chuva. A vegetação puxa essa água. Quando a vegetação é retirada, o solo fica desprotegido e a água da chuva encontra mais dificuldade para entrar nele. Por isso, ela flui pela superfície do solo, levando porções dele e o que mais for possível carregar. Sim, se não tem vegetação, a água não, o solo está seco, porque não tem vegetação. Então é mais difícil para a água entrar dentro da terra. Então o que acontece? Ela vai levando toda aquela terra, pedrinha, tudo ela vai levando embora, certo? Vai tirando a chuva. Esse processo de erosão se agrava, né, fica grave, principalmente quando ocorrem morros, pois pode causar o deslizamento de terra e carregar casas que foram construídas em pontos mais altos. Muitas vezes, os moradores são surpreendidos e alguns deles perdem seus bens materiais e até mesmo familiares em desastre desse tipo. Olhem aqui, ó, deslizamento de terra. Olha como fica a terra, gente. Certo? Essas casas aqui foram construídas em morro. Então, ó, não tem vegetação. O que acontece? A terra fica seca. E aí, a chuva bate aqui, ó, e vai tirando a terra daqui, onde causam aqui, ó, deslizamentos. Quer dizer, as casas acabam sendo destruídas, certo? Porque elas deslizam naquela terra. Então, vamos lá. Erosão fluvial. A erosão fluvial é causada pela água dos rios e é semelhante à erosão pluvial, então elas são muito parecidas. Uma das diferenças se deve ao fato da erosão fluvial ser contínua e ocorrer em extensões maiores do que a erosão pluvial. Sim, gente, por que contínua? Porque a água do rio ela está sempre ali, ó. Então ela está sempre levando, está sempre tirando, não para, certo? Isso significa que os rios estão arrastando, ó lá, o solo das suas margens, principalmente se eles não tiverem protegidos por mata ciliar. Então, isso aqui acontece, ó, todas essas pedras aqui, ó, certo? Caíram da onde? Daqui do solo. Por quê? Porque não tem mata ciliar. Cadê os matinhos que ficam aqui, ó, na beira do rio? Não tem. Então, o que acontece? Acontece os deslizamentos, ó, para dentro do rio. E, claro, o rio vai levando sempre essas pedras, os lixos, as terras, todas ali ele vai levando, porque o rio não para a água, né? Erosão marinha. Esse tipo de erosão também é chamado de erosão costeira. Por quê? Porque é na costa da praia, na beira da praia. E é causado pela ação das ondas do mar. Como a água de mares e oceanos tem areia misturada a ela, as rochas e o solo em contato com esse tipo de água se desgastam mais rápido. Então, olha lá, ó, olha até onde a onda vai, ó. Tá vendo?
Ó, a onda vai tirando pedacinhos de rochas dali. Cada vez que ela vai batendo, mais ela vai levando as rochas. Então, aqui, ó, a ação das ondas em formações rochosas. Isso aqui é lá na Bahia, na Praia de Salvador. E aqui, olha o buraco que fez, gente. Estão vendo o buraco que fez ali? Olha ali. Isso aqui é do quê? Das ondas do mar. Ó, erosão em formação rochosa da praia. Lá no Rio Grande do Norte, ó, em Tibau do Sul. Olha lá, ó. Isso aqui todo foi a força das ondas do mar. A erosão marinha ocorre em ciclos naturais, que horas são mais fortes e horas são menos fortes. Então, tem horas que as ondas vêm bem fortes e tem horas que elas são menos fortes, certo? Então, toda vez que a onda é forte e bate nas rochas, ela vai tirando pedaços das rochas. Em decorrência do aquecimento global, o nível dos mares está se elevando. Com isso, a faixa de areia em muitos lugares costeiros está sendo reduzida, certo? Por causa do aquecimento global. Construções em regiões costeiras. Além da erosão marinha, os seres humanos também modificam o ambiente natural para construir casas, hotéis e estradas, o mais perto possível da faixa de areia, destruindo a vegetação e os ambientes que protegem as áreas construídas da erosão. Essa ação destrói habitats de seres vivos e aumenta o risco de inundação nessas áreas. Então, olha aqui, ó. Imagine que todas essas pessoas aqui estão na areia. Olha os prédios lá, ó. Eles foram construídos à beira-mar, na beira do mar. Então, pense, onde esses prédios estão construídos, eles tiveram que desmatar, tirar a vegetação para poder construir os prédios, certo? Então, isso já destrói o ecossistema, destrói o nosso meio ambiente, certo? E o nosso mar, na verdade, fica desprotegido. Por quê? Porque a vegetação não vai segurar o mar. O mar, quando ele tem as ondas muito fortes, ele vem até, ele sobe, ele vem até mais aqui, ó. Certo? Ele entra na areia. Certo? E aqui, ó, um resort, ó, construído sobre a faixa de areia, ó. Ele foi construído na areia do mar, para ficar bem pertinho da praia. Então, olha só. Vocês acham o quê? Que quando vem as ondas do mar muito forte, pode entrar aqui? Sim, se for muito forte, pode. Em ambientes litorâneos que não foram mexidos, não foram modificados, a erosão ela é contida, principalmente por duas áreas naturais, a restinga e o manguezal. A restinga é uma área encontrada na zona costeira com o solo arenoso, então o solo é de areia. Essa área pode estar ocupada por vegetação, chamada de vegetação de restinga, que varia desde pequenas plantas herbáceas até árvores, ó. Então, toda essa mata aqui, ó, é mata de restinga. São pequenos arbustos, ó. Certo? Podem ter árvores? Claro que pode. Certo? O manguezal é considerado um bioma de transição, pois ele se localiza entre mares e rios. Nós já vimos que é onde tem o salobra, a água do mar com a água do rio, certo? E por isso apresenta características particulares. É chamado assim por apresentar muitas árvores conhecidas como mangue. Então, nessa salobra onde tem o mangue, tem muitas árvores, certo? Por isso que é chamado de manguezal, manguezais. Embora sejam importantes, muitas dessas áreas naturais têm sido destruídas para dar lugar a construções. Então, olha aqui, gente. Olha aqui o mangue. Esse aqui é um mangue, olha lá, gente. Cheio de árvores, certo? Uma vegetação de manguezal aqui, ó. Fica no meio do mar, junto com a água do rio. Então, aqui é a água do rio, ó, e aqui é a água do mar. Então, é o encontro das duas, é formado os manguezais. Aqui nós temos um exercício com a lupa na mão. Então, vamos fazer, a prof vai explicando e nós vamos fazendo. Leia o texto a seguir, que traz mais informações sobre a deformação das praias brasileiras. Sim, eles têm que deformar, porque o homem precisa construir. Então, eles deformam. O que é? Eles modificam as praias, certo?
Como a erosão afeta 60% do litoral brasileiro e deforma centenas de quilômetros de praia. O Brasil tem cerca de 7.500 quilômetros de litoral. Mais da metade disso, no entanto, está sendo progressivamente destruída pela erosão ou pelo acúmulo de sedimentos agravados pela ação humana, que são sedimentos mesmo que nós já vimos, lixo, certo? As pessoas deixam muito lixo na praia. Embora concentrado nas regiões norte e nordeste, o efeito dramático da erosão é visível no Brasil todo. O problema altera a linha da costa e gera danos econômicos e sociais. A água do mar pode acabar entrando pelos estuários e contaminando o lençol freático, fazendo com que ele se salinize. Imagine o lençol freático com sal, gente, porque salinizar é água com sal. Imagine embaixo, lá no nosso lençol freático, ter sal. As mudanças também afetam a vida marinha e de animais como pássaros e tartarugas. Com o que mais causa deformação nas praias, como o que mais causa deformação nas praias é a ocupação e a construção de estruturas na orla, a solução mais efetiva para o problema é interferir o mínimo possível na paisagem, ou seja, evitar ao máximo a ocupação das áreas próximas às praias. Gente, é bem difícil isso, né? Porque lá no norte e no nordeste eles constroem muitos hotéis, certo? Muitos resorts na beira da praia, na areia. Então, o melhor seria o quê? Não construir, certo? Então, olha lá, o que nós vamos fazer? Circule no texto as palavras que você não conhece. Então, nós vamos circular, vamos olhar no texto, vamos circular as palavras que a gente não conhece. Depois, a gente vai pesquisar o significado delas no dicionário e vamos marcar no caderno. Então, nós vamos lá pegar o nosso caderno de ciências, colocar o cabeçalho, que é do dia 24, porque é o dia que a prof está pedindo. Então, no dia 24, e vou olhar as palavras que eu não sei. Vou circular aqui no texto a palavra, vou escrever a palavra no caderno, procurar o significado no dicionário e escrever no caderno, certo? A2. O Brasil tem cerca de 7.500 quilômetros de litoral. Quais são os fatores que estão causando a destruição de mais da metade dessa área? Então, qual será? Qual que são os fatores, gente, que nós vimos ali? Né? O principal fator, erosão, certo? É o principal fator. O que mais? Acúmulo, o que eu falei? Acúmulo do quê? De sedimentos, que são lixos, sedimentos e a ação humana, certo? Quando... Opa, prof, pulou aqui, desculpa. E a ação humana, certo? Claro, a ação humana, por quê? Porque eles destroem, eles desmatam para poder construir. Então, são esses os fatores que estão causando a destruição, certo? Das nossas praias. 3. De acordo com o texto, quais são as regiões brasileiras mais afetadas pela destruição causada pela erosão marinha? Já diz aqui, Norte e Nordeste, certo? Então, é o Norte e o Nordeste. Lembrem-se que é com letra maiúscula, certo? 4. O que deveria ser feito para solucionar o problema tratado no texto? O que será, então? Vamos lá, que nós já falamos que os seres humanos, né? Que os seres humanos interfiram o mínimo possível nas paisagens, certo? Então,
A única coisa que poderia resolver esse problema é que os seres humanos interfiram o mínimo possível nas paisagens, que eles não desmatem, não destruam tanto só para construir, 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 certo? Senão a nossa natureza também é muito prejudicada, certo? Então, coloquem lá, autocorreção e o dia de hoje. A Profi vai colocar aqui embaixo para vocês não esquecerem. Autocorreção, 24/07, certo? Coloquem lá. A erosão glacial. Então, agora vamos lá para a explicação da erosão glacial. A erosão glacial é causada pelo gelo. Durante o verão, em regiões muito frias, a água líquida se acumula nas cavidades das rochas, quer dizer, lá no meio das rochas. E quando chega o inverno, essa água se congela. Quando ela se congela, a água aumenta de volume, porque ela fica mais pesada. E com isso, pressiona as rochas. Então, ela aperta as rochas, fazendo com que se fragmentem pouco a pouco. Então, claro, eu vou apertar a rocha, vou apertar a rocha. O que vai acontecer? A rocha vai começar a desgastar, certo? Isso aqui, ó, é uma erosão glacial lá na Alasca. Olha só. Os icebergs são formados assim. Certo, gente? Então, para casa, nós vamos responder as questões da mão na massa, tá? Do 1 ao 4. Gente, a 4, a gente tem lá na nossa página 27 do material de apoio, tá? Nós temos um esquema para estudo. A prof vai mostrar aqui. Aqui, certo? Lá na página 27, tá aqui, ó. Espera aí que a prof já mostra. Eu já mostro. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um esquema para estudo. Durante a montagem, a gente vai relacionar corretamente o tipo de erosão às suas características principais. Para não perder seu esquema, a gente vai colar no caderno. Certo? Então, deixa a prof tirar aqui para eu explicar. Vamos ver? Aí. Então, aqui, ó, gente. Tá aqui a página 27 do meu material de apoio, certo? O que eu vou fazer, gente? Eu vou recortar todas elas, a erosão glacial, a pluvial, erosão marinha, vou recortar todos esses quadrados. Vou pegar o primeiro, vou colar no meu caderno e vou identificar que tipo de erosão é essa. Então, eu vou procurar aqui nesses quadradinhos aqui de baixo e vou colar embaixo dela. Aí, vou fazer isso com a outra. Eu quero uma de cada, organizadinho no caderno, com o nome do tipo da erosão embaixo de cada uma ou do ladinho. Posso colocar lá uma assim e colocar o quadradinho do ladinho. Aí, coloco a outra embaixo e esse quadradinho aqui do ladinho, certo? Vou fazer um esquema no meu caderno, certo? Lembrando, vocês acabaram de fazer a atividade 1 lá do dicionário, embaixo da atividade, então já aproveitem o mesmo cabeçalho, porque é do mesmo dia, certo? Então fizeram as palavrinhas, acharam o significado das palavrinhas, aí coloca lá, exercício 2, e aí coloca lá o título, tipos de erosão causados pela água. O título já está aqui. Então, pula uma linha depois que vocês acharam as palavras no dicionário e coloquem lá de título, tipos de erosão causados pela água. E aí, vocês vão recortar e ir colando, certo? Então, é isso. A prof vai explicar direitinho para vocês lá no Que Mágico, para vocês lembrarem o que é para fazer, certo? Então, gente, acabamos nossa apostila de Ciências 2. Semana que vem já vamos começar com a 3. E é isso. Bom final de semana para todos. Até a nossa próxima aula. Se cuidem e beijos.